Seja bem-vindo a Metafisicamente. Olá, guerreiros, olá, amigos, todos os forasteiros desse mundo, no canal Senhor Matrix, e o nosso amigo do Metafisicamente, Samuel Benini, o grande Samuel Benini. É o cara que quando a gente chega perto não quer largar, é um bom amigo. E bons amigos está em falta. Bons Obrigado, amigos está em Cleison. falta, viu, Samuel? Obrigado. Para mim, né, como sempre, é uma honra estar nos canais, estar sempre visitando o pessoal, compartilhando alguma mensagem, aprendendo junto com o pessoal. Eu agradeço muito aí a oportunidade para a gente bater um papo, né? Papo interessante. Samuel, a gente estava pensando aqui e percebemos há muita gente debatendo sobre a ideia. Olha, 322, há muita coisa sobre 322, o que é 322, o que está acontecendo com 322. Existem pessoas que entraram na internet, eu estou aqui compartilhando a tela, e eu vou mostrar aqui um item interessante. E pessoas já discutiram, já debateram, já falaram várias coisas. O que será esse 322? Existem vários comerciais, vários noticiários sobre essa ideia do 322, perguntando, será uma data? Será um acontecimento? Será alguma coisa? O que será que é 322? Os senhores do mundo estão querendo comunicar. Sim, o famoso 322, ele é um número símbolo usado principalmente no logo, né, de uma sociedade secreta que é chamada Skull and Bones, né, seria crânio e ossos, né? E é uma sociedade secreta entendida como estudantil dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1832 na Universidade de Yale, né, e pelo William Russell e um outro companheiro dele chamava Alphonse Taft, né, em 1833. Então, eles criaram esse tipo de sociedade nessa universidade. E aí se levanta, claro, aquilo que nós sabemos que não é conspiração, mas muitas teorias da conspiração. Há algumas coisas que podem não ser fato, mas nós sabemos que toda a sociedade secreta, né, nós que conhecemos a questão dos senhores do mundo, os Illuminati, aqueles que estão naquele alto topo da pirâmide realmente, a gente sabe que eles se reúnem em secreto. Por que em secreto? Porque algo não querem que seja revelado. Mas por que esse tipo de estratégia? Porque há um controle, há um domínio e há informações que eles guardam para si. E nisso a gente vê que é algo estranho, né? Porque as coisas de Deus, nosso Criador, nosso Pai, e aquilo que o Messias ele apregoou, elas são coisas que ele sempre diz que ela deve vir o que é a luz. E não dessa maneira que eles colocam, né? Em oculto, tudo em oculto. Então esse tipo de sociedade secreta ela foi criada. E o que chama muito a atenção é que 3 pessoas dessas que fazem parte dessa sociedade, elas já foram presidentes dos Estados Unidos, né? E a gente destaca o que? A família Bush. Então, a gente percebe que existe nos bastidores, dentro desse hall, esse hall de pessoas, de membros, a gente consegue perceber que há uma influência muito grande, porque não é qualquer pessoa que é presidente da nação considerada mais poderosa, né, do mundo, que então faça parte dessa sociedade. A gente percebe que são pessoas ilustres, escolhidas a dedo, né? Perfeito, Samuel. O interessante é que, por exemplo, vou fazer aqui rapidão, vou entrar aqui no Google, vou criar aqui nova aba, e você coloca 322, vamos ver, 322, aí você vai ter um monte de coisa sobre 322, se você botar aqui 322, Covid, que é o que mais está se falando ultimamente, né, Covid-19, 322, aí você vai perceber que tem um monte de casos, ó, Covid-19, vou até abrir aqui a aba, 322 casos, coronavírus update, 322 casos. Então você vai encontrar um monte de 322. Por que eles querem insistir nesse número? Por que tem que ser 322 casos?
por que não pode ser 323, 329? Ó, 302 casos, né, 17 novos casos reportando uma morte no sábado em Mississippi. Inclusive, eu tenho aqui alguns dados, né? E eu já tinha observado isso. A gente sabe que a elite mundial, ela está usando... A gente não diz que o Covid não existe, esse Covid-19, mas a gente sabe que ele é uma peça fundamental para uma espécie de cortina de fumaça, né? Para eles darem seguimento na agenda deles. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, de 22 de maio de 2020, a Armênia reporta 322 novos casos de coronavírus. Uma reportagem em inglês. No Iraque, também, falando sobre o número 322. Eu colocaria aqui também 50 novos casos, dão um total de 322 aqui num jornal chamado Bangkok Post, né, da Tailândia, no dia 20 de março de 2020. É interessante, né? Realmente a gente começa a perceber que é uma influência, uma forma deles agirem com a numerologia. Isso a gente sabe que é Kabbalah, né? Eu tenho aqui, por exemplo, do dia 16 de maio, também de 2020, 322 casos. A gente observa que eles trabalham com numerologia e realmente eles colocam sempre o símbolo deles, né? A gente já pode observar também o número 33, que eles usam muito, tem a ver com o grau 33, o paralelo 33, onde, por exemplo, o Monte Hermon, onde os anjos, os sentinelas, que desceram aqui e se uniram às filhas dos homens, né? Eles deram início a uma revolução maior, né, no mundo antediluviano. As 33 vértebras do nosso corpo, né? Cristo, segundo toda a história, a gente sabe que ele morreu com 33 anos. Então o número 33 também tem um significado para eles. E a gente consegue perceber outros tipos de numerologias que eles também traçam essa magia através de números, no caso a gematria, né? Gematria. E a gente vê nos últimos tempos esse 322 sendo usado constantemente nas notícias, né? É uma forma de influenciar, eles entendem isso. E com certeza esse número ele possui vários segredos, né? Entre eles, sabendo que ele faz parte do símbolo do caveira em ossos, é interessante que esse símbolo ele geralmente é usado como perigo, né? O perigo de produtos químicos, venenos, eletricidade e tal. Mas ele também era usado nos símbolos da pirataria, dos piratas, né? Esses ladrões de oceano, de mares, etc. E por quê? Porque já se entendia que eles faziam parte, de alguma maneira, de sociedades secretas também, e que eles eram como uma espécie de grupo terrorista dos mares, onde eles eram financiados por certos tipos de grupos que tinham dinheiro e os usavam para muitas das vezes roubar embarcações, roubar materiais, roubar alimentos, riquezas, entre outras coisas, para um grupo maior. Isso é bem interessante, né? Lembrando que o símbolo da caveira, ela também faz parte do Gólgota, onde Cristo foi crucificado, entre outras coisas, né? Por quê? Porque essas sociedades, elas entendem também que o símbolo de um crânio, ela guarda o espírito de uma pessoa, ou algo do tipo. Mas a gente já vê isso já na história dos piratas. Então a gente pode ver em livros como A História Secreta dos Piratas, ou um livro que chama O Pequeno Livro da Franco-Maçonaria, onde menciona também essa ligação dos piratas, sociedades secretas, e esse tipo de influência que eles têm, eles já usavam esse símbolo. Então esse símbolo ele não é tão novo, tão hoje contemporâneo, mas ele é algo que já vem ao longo de um tempo e já era usado, né, por grupos de ocultismo, de sociedades secretas. Perfeito, senhor, perfeito. O interessante é que, quando você mesmo falar esse símbolo usado pelos piratas, remete muito à ideia, né, de pirata, a hackear, arrancar o que não é seu, roubar o que não é seu. E a gente percebe que essa ideia, que ultimamente tem sido martelada pelos controladores, ela tem um cunhozinho de querer modificar alguma coisa, de tomar o que não é dele para si. É como se a ideia fosse uma mensagem preditiva para fazer as pessoas entenderem que elas serão modificadas, hackeadas.
roubadas. Algo será reescrito e será apagado, e depois será reescrito, tal qual se faz com um HD. Um HD você formata e reescreve. Então, pelo que a gente deu uma estudada, dá para perceber que essa ideia do 3, duas vezes, não tem muito a ver com a data do que vai acontecer alguma coisa. Pode ser que exista alguma coisa lá longe, com datas, com momentos, mas eu não vejo bem por aí. Eu vejo uma mensagem preditiva para o que está preparado para acontecer com a humanidade, como diz lá em Apocalipse 13, a marca da besta. Esse 322 eu vejo como uma ligação direta com o 666. O que você acha, Samuel? Perfeito, né? Tem aquele verso, eu vou ler uma passagem brevemente aqui da Escritura, 1 Coríntios 3, 16 ao 23, que diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, esses homens, eles se denominam os iluminados, né? Os sábios. E eles conhecem toda essa questão, todo esse hackear, esse roubar, né? Eles conhecem que Deus ele habita em nós. Esse é o grande segredo. Mesmo os templos que foram construídos, mesmo templos pagãos, o templo que foi construído para Deus, no caso, na verdade, Deus permitiu que Salomão o construísse, porque ele não queria, né? A gente vai lembrar que Davi, ele falou assim: Senhor, os outros deuses pagãos, né? Eles possuem templos e o Senhor habita em tendas. Por quê? Porque o tabernáculo era o local onde Deus se manifestava e, na verdade, ele era móvel. Por quê? Porque ele queria dizer que nós somos seres o que? Livres, móveis, nos nossos corpos, onde ele habita, o seu espírito, sua presença habita. Mas ele permitiu que o filho de Davi construísse, ou seja, Salomão. No caso, Davi ele tinha derramado muito sangue e errou em algumas questões, então Deus permitiu, mas não porque ele também desejava aquele templo. Ele permitiu porque aquilo, quando você começa a estudar de maneira profunda os números, a altura das peças do templo, etc., tudo aquilo já faz alusão aonde Deus realmente habita. E não é templos, não são templos feitos por mãos humanas. Mas, por exemplo, o templo de Salomão possuía 2 colunas de 23 côvados, que aludia ao quê? Ao nosso DNA. Isso é algo muito importante que as pessoas precisam ter consciência, né? Então, e há outras coisas que a gente vai colocar, né, ao longo dessa boa conversa que a gente está tendo aqui, dessa live, né? E realmente essas sociedades secretas, elas conhecem aonde Deus habita, e é esse o local onde eles querem se assentar e hackear, é onde eles querem o quê? Roubar algo que Deus nos deu, a presença dele em nós. Por isso eles vão mudar o quê? O templo. Vão causar o quê? Uma mudança genética, algo que vai trazer retirar o quê? A presença de Deus ali naquele local, ou seja, no teu ser, no teu próprio ser, e colocar algo impostor, colocar outra coisa, abrir o teu ser para que outra coisa se assente e seja Deus nesse teu corpo. Peraí, senhor, deixa eu ver se eu entendi. Agora eu vou encarnar a ideia de alguém que não entende nada. Vou encarnar agora. Encarnou agora a ideia de quem... Quer dizer o seguinte: ser humano, ele tem 2 cadeias, uma hélice dupla de DNA. É isso? Perfeito. E agora estão querendo fazer uma terceira feminina, é isso? É uma terceira hélice do DNA, do qual, na verdade, ela seria neutra. Ela nem atestaria ao pai e nem à mãe, mas atestaria uma espécie de algo neutro. Tem muito a ver com essa ideologia de não gênero, né, que eles estão colocando, né? Você percebe que isso já é algo
político que tem sido colocado na sociedade. Inclusive, você hoje não pode nem manifestar que você não é de acordo com isso, mesmo que você nasce homem, uma pessoa nasce mulher, mas você tem que ficar apoiando esse tipo de coisa. E dentro de tudo isso, eles também vão hackear o teu sistema para que algo maligno ele venha e tenha acesso a você. Porque o DNA é um código interdimensional, literalmente. É uma espécie de livro interdimensional que liga esse mundo atemporal, esse mundo de outra dimensão, esse mundo espiritual com o mundo físico. Nós nascemos com registros, com coisas que Deus nos dá, mas é essa questão que Satanás, que o maligno, ele quer simplesmente hackear e mudar o teu DNA. Samuel, é que a gente vai ser transformado em três, quer dizer, o ser humano que permitir vai deixar de ter duas hélices, a hélice dupla DNA, e vai receber essa terceira que não pertence ao pai, e vai ter uma terceira. Então vai haver uma nova escrita no DNA dos seres humanos que aceitarem isso em breve? Perfeito. É como se eles estivessem mutando, eles querem mutar, literalmente, mutar, causar uma mutação, uma mudança na sua estrutura natural, naquilo que Deus ele fez como teu ser. Então eles vão em outra maneira, eles estão querendo criar uma nova espécie. É aí que nós entramos na questão chamada de transhumanismo. Por quê? Há um decaimento, né? Para aqueles que conhecem profecias e já leram as escrituras, existe aquela passagem famosa de Daniel, onde ao sonho de Nabucodonosor ele vê uma estátua com vários elementos, né? No caso ele fala sobre o ouro, sobre a prata, bronze, ferro, barro e ferro. E aí nós começamos a perceber que há um decaimento. Tudo isso tem a ver com algo elétrico, com teu espírito, com energia, com uma matriz divina que Deus ele criou os seres. Os céus, ele tem a ver com o ouro e etc. Mas esses seres e o nosso próprio corpo, ele foi decaindo desde Adão até onde nós estamos hoje. Nossa base, ela tem influência no quê? Hoje somos da Terra, do carbono. O carbono, inclusive, tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. E todo esse sistema da besta, ele está relacionado, inclusive tem aquela série, né, Carbono Alterado, que mostra um pouco dessa longevidade que eles querem dar de vida ao ser humano, né? Porque é uma luta. Então o sistema maligno, ele tem um intuito do quê? E sem Deus, tá? A parte totalmente de Deus, ele conseguir o quê? Que a vida ela continue, ela prossiga. Então eles vão fazer isso através do quê? Do transhumanismo, a mistura de um elemento não natural, genético, mudando a nossa genética, mas um elemento artificial, mudando o teu ser, criando uma espécie de nova espécie, um desafio a Deus, e querendo que aumentar a longevidade de tudo isso daí. Nossa, Samuel. Então quer dizer o seguinte, que essa ideia da gente querer uma cidadania para um robô, como foi feito na Arábia, parece que foi a Arábia Saudita que ela cedeu a cidadania para Sofia. Interessante, olha lá o nome da mulher, Sofia. Sofia tem tudo a ver com aquela ideia de sabedoria, né? Exato. A palavra filosofia é filho da sabedoria. Mas você observa que a ideia é, aos poucos, o ser humano vai saindo de cena, concordando com o pensamento das Tábuas da Geórgia, que diz que só é necessário que tenha 500 milhões de pessoas na Terra, né? Manter o mundo com esse número. Então é por isso que está acontecendo essas mortes, é por isso que está acontecendo essas epidemias, esses terremotos. Tem a ver com a ação natural, mas tem a ver também com a ação casual e ocasional pela mão do homem. A gente percebe que há uma influência grande para que haja a divisão entre a ideia de esquerda e direita, a divisão entre a ideia de homem e mulher, o homem agora brigando com a mulher, o jovem brigando com o idoso, vamos pegar e botar o idoso no canto da parede. A gente observa que tudo isso parece muito. Seria muita burrice pensar que é coincidência haver um complô contra a humanidade, se a gente começar a perceber que as diretrizes da Tábua da Geórgia estão sendo acatadas. Existe uma tal de ONU, que fez a Agenda 21 e a Agenda 30 e está exercendo seu domínio. Agora parece que do outro lado existe um tal de ser humano, né, que não consegue entender que os seus parentes, os seus amigos,
a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu primo, seu vizinho, aquele que chorava com você, se alegrava, se foi. É lamentável dizer, mas aquela pessoa se foi. E a gente fica muito naquela ideia toda, não, Deus levou. Será que foi Deus que levou? Ou eles realmente estão cumprindo os mandamentos de colocar esses quase 8 bilhões de pessoas? Nesse sentido, vamos cumprir os mandamentos da Geórgia, das tábuas da Geórgia, que tem que ter 500 milhões. E nesse intuito está aparecendo essas epidemias, essas pandemias, essas causas mortes. Interessante. Perfeito, bem colocado, Cléster. Bom, tudo isso a gente sabe hoje que faz parte dessa agenda deles, né? Essas pedras da Geórgia, para quem não sabe, é entendido, alguns compreendem que elas foram criadas exatamente no dia 22 de março de 1980, tá? Inclusive é o próprio número 322, só que ao contrário. Interessante. E lá tem vários tipos de mandamentos, né, em vários idiomas, e a gente percebe que sim, através de políticas, né, eles vão enganando as pessoas, né, vestidos de cordeiro, mas na verdade por baixo a lobos. Então, através desses tipos de políticas e agendas, eles vão aos poucos instituindo uma nova era. E dentro disso, eles querem que permaneçam quem? Só esses escolhidos. Principalmente uma geração maligna que perdura na Terra desde o início, desde o Éden. E isso vem se estendendo, passou pelo dilúvio e está até os dias de hoje. Então, para eles, resta este mundo. Então, eles desejam mudar isso, transformar a população no geral como um grande escravo. A população já hoje, de certa maneira, já é escravo desse sistema maligno. Tanto que a besta, ela aponta para várias coisas. Não só tudo isso que a gente está falando, mas é um sistema macro, né, no teu dia a dia. E aponta para a escravização do homem, e dentro disso, eles vão fazer um filtro. Eles sabem que existe um fim de mundo, mas eles creem que vão sobreviver, e nesse filtro passaria só, certo, uma gama de pessoas escolhidas. Por isso que eles colocam essa questão. Hoje nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas, mas imagine então 500 milhões de pessoas, que é o que eles veem como ideal de população. Olha o quanto de gente tem que morrer. Então aí a gente vê que essa agenda, tanto na saúde, como Covid-19, a indústria farmacêutica, o câncer, as guerras, tá? Mas principalmente essa forma, através das doenças, eles conseguem eliminar uma gama muito grande de pessoas sem que elas percebam. As pessoas hoje não têm muita saúde, estão doentes, né? Têm pouco conhecimento. Então eles detêm esse conhecimento geral para eles, enganam a população, dão entretenimento para a pessoa, né? Pão e circo, e as pessoas pouco têm ideia disso. E quando a gente hoje tem esse despertar e quer anunciar isso para elas, nós somos taxados como louco, né? Você nunca foi chamado de louco, Clécio? Eu direto. Mas Samuel, eu já sim, Samuel. Inclusive, eu fiz essa pergunta a um amigo aqui da cidade que eu moro, e ele ficou rindo quando eu parei a pergunta, né? Eu disse, rapaz, é o seguinte, o louco sou eu que quero respirar oxigênio e não quero respirar dióxido de carbono? O louco sou eu que percebo que eles estão matando pessoas em nome de algo que não tem célula? Não é conjugável, é um vírus. Ele é menos que um substantivo, ele fica parado. Então, como é que eu sou louco? Eu sou louco que percebo que as políticas dos prefeitos, dos governadores, nunca cuidaram da saúde, nunca deram melhoria nos hospitais e de uma hora para outra resolveram prender as pessoas em casa com prisão domiciliar. Aí a pergunta é essa, nós somos loucos porque estamos indagando um sistema opressor que cada vez mais aumenta a sua função de Estado, elevando a ideia de que se está faltando dinheiro porque as lojas não estão funcionando pelo isolamento causado, vamos criar multas para levantar o dinheiro para pagar opções públicas e para que haja mais desvios. É essa a ideia? Eu sou o louco? Nós somos os loucos por estarmos pensando que esse sistema totalmente descompactado com Deus, totalmente longe do Criador, leva cada vez mais as pessoas, estando dentro da religião ou não, a terem as suas ideias em cima da sua zona de conforto, e apenas engana ela mesmo, achando que está tudo bem, ninguém está atacando, ninguém está matando ninguém, é apenas o apocalipse, vamos continuar, vamos marchar, e que sejamos gados, sejamos ovelhas para todos esses matadores.
Eu acho que eu não sou louco, não. Exato. Somos despertos, mas assim somos taxados, né? Como até a passagem que eu peguei e li aqui, né? Ou seja, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, né? Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Esses um dia, eles serão julgados, né? Nessa astúcia que eles creem que eles possuem, né? Essa malícia, né? Muito intrínseca à semente maligna, à semente da serpente. Então eles acham que eles estão com a vantagem hoje. Mas é duro quando a gente vai para o cidadão comum, que nós também somos parte desse cidadão comum, mas a gente quer despertar, e às vezes a pessoa, ela nos acha loucos, né? E é interessante, no verso até que eu li aqui, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Muitas das vezes, né, nós traçamos estratégias para dar uma mensagem de despertar para essas pessoas, né, e nos fazemos iguais a elas, né, mas o centro disso aqui é trazer a pessoa para nós. Você que está assistindo essa live, que você é um desperto, não se intimide de mandar essa mensagem, mesmo que você seja chamado de louco e etc. Na ideologia dessas pessoas, saiba conversar, adentrar, se comunicar com essas pessoas, mas desperte essas pessoas, né, para o nicho que seria o quê? De nós, que somos despertos no meio desse mundo, para a gente poder pregar uma mensagem de luz, e não dessas sociedades secretas que elas são o quê? Trevas, e elas escondem, e elas têm esse plano macabro de mudar o DNA humano. Olha só, eu quero falar duas coisas, né? Em relação ao que você falou de loucos e não, eu acho interessante um texto que Jesus fala, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Perfeito. Exato. Então, assim, nós também damos graças ao Criador. Eu prefiro, nesse sentido, não ser um sábio, ainda que você tenha que colocar um diploma para frente, e isso não é mérito, isso não, também não é desmérito, mas não existe esse ponto para diante do Criador, ou diante das coisas do Criador, você, tem um diploma, Deus, e agora? Por que eu não sei? Porque está lotado de situação assim. Então, eu dou graças ao Criador, porque ele pode muito bem ir naquele mato, naquela situação indígena, naquele lugar opaco, naquele lugar vazio, naquele ermo, e de repente falar o seguinte: olha, eu existo, vou te ensinar a verdade e vou te abrir a luz. É possível isso só você e o Criador. Como você falou agora, você que está aí ouvindo a gente, você pode também tomar uma posição, e essa posição não precisa ser religiosa, longe disso. Essa posição tem que ser muito mais do que religiosa. Olha o que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que exceder a dos padres, a dos pastores, a dos rabinos, a dos líderes de religiões. Ela tem que exceder, ela tem que ser melhor. Então, voltando para aquelas coisas, aquelas minúcias, ser honesto. Ser honesto é uma obrigação do ser humano. E é uma obrigação ao cubo daquela pessoa que invoca o Criador. Ser amável, ser transparente, amar ao próximo, cuidar um do outro, interceder para que as pessoas vá bem, não ter inveja, aumentar o seu desejo para estimular o teu próximo. Isso é uma obrigação de ser humano. E aquela pessoa que busca a Deus, ela tem essa obrigação elevada ao cubo. Muito maior, tem que exceder. E eu vejo tanto as pessoas, cada dia mais, elas olho por olho, dentro por dentro. Ou então, se é um olho, arranca logo 3. Voltando à ideia contra aquilo que existia antes da lei, entre os humanos que não conseguiam se deparar com a graça do Criador e com a lei do Criador, que, na minha opinião, são uma coisa só. A graça dá uma continuidade na lei, e a lei respeita a graça. O Criador, na pessoa de seu Filho, não desfez nenhuma. A religião que entorpeceu as pessoas, falando que existe uma dualidade, existe uma briga entre Deus e Jesus, e a graça é contra Deus, Jesus é contra Deus, e Deus é contra Jesus. Isso é uma loucura de religioso mesmo. É complicado. Mas o que eu queria dizer para você, Samuel, aqui em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:3, inclusive, esses números, colocando, arrumando ele, vai dar exatamente o que a gente está conversando de 3:2:2. E seja revelado o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus ou objeto de culto,
de maneira que se senta no templo de Deus. O sentar no templo de Deus é o hackear do ser humano, onde o próprio Satã vai modificar o DNA, o livro do DNA, as 4 bases do núcleo, adenina, citosina, timina e guanina. Não é isso aí, Samuel? Perfeito. Perfeito. As bases, né, do nosso código interdimensional, que se manifesta aqui de uma maneira bioquímica. Mas nada mais, nada menos, são coisas submissas a uma lei que o Criador ele fez no nosso mundo físico. Mas tudo isso a gente está tratando de algo espiritual. Não pensem que esse mundo material ele é tão diferente do mundo espiritual. Isso aqui é uma matriz, ou uma matrix. Ou seja, estamos num sistema e nós nascemos nesse mundo aqui. E é esse nascer aqui que a elite mundial ela se preocupa. Ela quer levar quanto mais pessoas para o lado deles, melhor. Então eles vão hackear o teu sistema. Eles vão hackear o teu ser. Fazer com que você se esqueça da sua verdadeira matriz, de onde você veio. Quem é você. Samuel, e por que essa insistência em que as pessoas venham viver paraíso na Terra? Quer dizer que essa ideia de viver paraíso na Terra é uma ideia satânica? Essa ideia sionista de que não, a gente tem que superar esses momentos que vão vir e tal, e daqui a pouco vamos construir aqui nossa caminha e vamos construir nosso paraíso. Isso tem a ver com o Criador de verdade? Até as religiões também têm esse pensamento, né? Não, o novo céu, a nova terra é essa terra mesmo, do mesmo jeito que está aqui, só modificado algumas coisas que os mal vão ser arrancados. O que é que está por trás disso, né? Porque a gente percebe que há um link. Há um link entre a ideia de o 322 de transformar o homem em um ser totalmente transgênico, que não seja mais o natural. Observa que a comida é transgênica, as coisas são transgênicas, cada vez mais o natural está saindo da humanidade. As pessoas nem sabem o que é ser natural. Homem está deixando de ser homem, mulher está deixando de ser mulher. Eu estou falando isso a nível de comportamento, a nível de personalidade, a nível de pessoa, a nível de o que se via antigamente. Então está tendo uma mudança, mas essa mudança aponta também cada vez mais para que haja uma ideia de paraíso na Terra. O que Deus tem a ver com essa ideia? Deus tem um paraíso na Terra para a gente ver daqui a alguns dias? Vai só arrancar os seres maus daqui para que a gente consiga viver um paraíso na Terra? Como é que é isso, Samuel? Isso é eu já ouvi falar do sionismo, mas me dá o entendimento de que não é bem isso que Deus quer, que o próprio Jesus quer para a humanidade. Perfeito. Bom, esse movimento chamado sionista, o sionismo, ele é um movimento político em prol dessa Israel política que nós temos hoje, que não é a Israel da Bíblia, tá, pessoal? Mesmo que seja geograficamente parte daqueles locais, mas não faz parte daquela Israel da Bíblia, porque aquela Israel, na verdade, é um código para toda a humanidade que serve ao Criador e que viverá num local chamado Nova Terra, novos céus e nova terra, dimensões superiores, das quais Cristo disse que estavam sendo preparadas moradas. Ou seja, essas moradas não são aqui, são em outro mundo. E ele disse, meu reino não é deste mundo. O que ocorreu? Este mundo onde nós estamos, ele é um antigo Éden. Para quem conhece, aquelas passagens de Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, existia um Éden onde Satanás ele era o primeiro, ele dominava nesse lugar. Quando houve a queda dos seres celestiais, esses seres eles ficaram aqui, nessa terra antiga. E aí foi criada uma nova terra e novos céus. Isso está decodificado lá no Gênesis 1. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no 2 diz, e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na verdade, a tradução correta é que a terra se tornou em caos. Tá? Porque Deus ele não cria as coisas do caos. Ela tornou-se em caos. E é interessante que o lema maçônico, o lema da nova ordem mundial, é a ordem pelo caos. Olha só como eles invertem. Então as pessoas, por não terem esses conhecimentos diversos dessas profundidades da Bíblia, não sabem que quando foi criado aquele paraíso para Adão e Eva, ele não é este mundo. Ou na verdade, este mundo hoje é uma sombra daquele paraíso. Mas é uma outra dimensão. É um outro lugar. É uma nova terra. São novos céus. Já desde aquele tempo, porque o mundo onde Adão e Eva estavam já era um lugar atemporal, onde a presença de Deus, os anjos estavam ali.
Só que eles foram expulsos desse lugar e vieram para cá, aonde é aquela primeira terra que eu estou dizendo, aquele primeiro antigo Éden onde Satanás estava. Satanás ele tinha acesso ainda a essa nova terra que foi criado para Adão e Eva, porque existe algo que um dia a gente pode estar falando sobre isso, um portal dimensional chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal, onde aquilo é um pilar cósmico, uma conexão àquele lugar, e como Satanás ele tinha uma conexão a essa árvore central. Depois leiam Ezequiel 31, a gente pode em outros dias a gente está decorrendo sobre esses tipos de assunto, de uma maneira mais profunda. Eu vou cobrar, hein, Samuel? Eu vou cobrar, que eu quero aprender sobre isso aí, cara. Mas a gente vai fazer. Vai ser muito bom. E aí, o que acontece? Ele tinha um acesso ainda àquilo. Então ele já olhou e falou assim, bom, eu tenho esse acesso a esse Éden. E Deus permitiu esse acesso porque quando Adão e Eva foram colocados, e toda a humanidade que faria a participação daquilo, naquele paraíso novo, tá, pessoal? Novo, eles teriam que passar por um teste. Então Deus permitiu, ele permite o teste. Só que como eu estou dizendo, eles foram expulsos, nós sabemos, e um dia vamos conversar detalhadamente o que ocorreu naquele lugar, mas ao serem expulsos, eles vieram para esse mundo. Então por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse mundo onde nós estamos, ele foi dado a Satanás, e Deus é tão perfeito que ele respeita isso ainda, até os dias de hoje. Tanto que quando o Messias veio à Terra, ele mesmo, Satanás, ofereceu a Cristo os reinos desse mundo. Mas Cristo não quis. Por quê? Porque o reino dele não é deste mundo. Ô glória. O reino dele é além desse lugar. Então, o sionismo, essa Israel política e todo esse tipo de sistema da elite mundial, da elite global, né, mesmo sabendo que a Terra não é como eles nos dizem, mas eles só podem te oferecer o quê? Um mundo físico, uma Jerusalém terrena, uma Jerusalém física daqui de pedra, templos de pedra, e eles só podem oferecer para as pessoas a vida eterna através de tudo isso que a gente está falando, desse hackear do teu sistema. Eles não vão criar um DNA novo, eles não vão criar nada novo, eles vão alterar, corromper, assentar-se no templo de Deus que somos nós. Então, é isso que eles vão te oferecer, o transhumanismo, esse tipo de passagem. Então eles vieram com um viés de teologia, de escatologia, uma visão, apregoando que a Sião, porque a verdadeira Sião é o que? O Monte Sião de Deus está na glória, não aqui. Aqui havia um monte Israel que eles chamavam de Sião, por quê? Como uma sombra daquele mundo verdadeiro que está lá em cima. Onde existe essa nova terra. Então por isso que a gente chama de sionismo. Sião não é equivocado. Ele chamava Israel de filha de Sião. Por quê? Porque somos de lá de cima e não daqui de baixo. Mas o que ocorre? Nisso então eles apregoam que a Sião é aqui, que a terra é aqui, que a Jerusalém é aqui, que é o corpo aqui, que você vai sobreviver ao Apocalipse. Esse é o grande segredo, porque o anticristo ele vai vir com esse engano. E muitos dos cristãos estão caindo nisso e vão cair nisso no fim dos tempos. E nós podemos fazer parte dessas últimas gerações. Nossa, Samuel, então quer dizer que na impossibilidade de Satã e dos seus filhos, dos seus agregados, dos controladores, daqueles que mandam no mundo, na impossibilidade, porque é impossível eles adentrarem aquela morada que Jesus falou que estava preparando para a gente. Então, como eles não conseguem ir para lá, eles criaram a proposta das pessoas não irem para lá, mas para ficarem nesse engano aqui e transformarem-se e receberem a ideia de que não, você fica na sua boatezinha, você fica na sua festazinha, você fica na sua igrejinha, você fica na sua religiãozinha, você fica nas suas comunidadezinhas e não vem para cá. Você não pode ir para Deus, não vai para lá. Você fica aqui, nesse meu domínio. Você transforma seu corpo aí, esse seu braço aí que foi cortado seu braço, vamos colocar um braço agora dentro do robô, porque vai ficar um braço muito mais poderoso, corre mais, tem mais força. Vai colocar uma perna que corre mais, tem mais força. Vamos colocar logo, arrancar outra perna, arrancar outro braço, colocar tudo no robô, você vai virar agora um ciborgue. Então a ideia é fazer com que a vida aqui na Terra seja uma vida muito mais superior do que aquela que o Criador trouxe pra gente, onde deveríamos ter entendido que a ideia é passar por esse teste para ir para o lugar real. Exato. E é interessante, você colocou aí na tela, né? Sobre o verso de Gênesis 3:2, né? Então diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Inclusive o pessoal pensa que apenas havia uma árvore de vida, né? Mas é em plural, tá? No Apocalipse também mostra que existem árvores de vida. Essa era a alimentação do ser humano. Então eles contraíam eternidade, né? Isso alimentava o seu sistema corpóreo antigo, que era muito superior a esse que nós temos. Então ele poderia permanecer eternamente naquele paraíso. Mas o que ocorria? Como eles já tinham mudado a sua consciência e alterado o seu sentido e alterado o seu DNA através da árvore do conhecimento do bem e do mal, então agora eles tinham uma noção corrompida, tanto que a primeira coisa que eles alterou no sentido deles, que eles eram puros nisso daí, mas entrou a malícia, então eles conseguiam compreender a nudez, né? Mudou todo o sistema. Então eles não poderiam ficar assim eternamente. E é interessante que essa sociedade Skull and Bones, ela usa essa gemátria, esse 322, com certeza apontando para esse Gênesis 322. E se a gente inverter isso, coisa que o meu irmão Clériston, inclusive, ele bem ressaltou, se nós fizermos em Gênesis 2:23, ele tem algo aqui que mostra a raiz onde eles também querem mudar. Igual você bem também ressaltou aí sobre Tessalonicenses, falando do homem do pecado e ele mudando o tempo. Olha como está tudo codificado. Então a gente percebe que diz o seguinte em Gênesis 2:23, que seria o contrário desse 3:22. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Ou seja, eles querem tirar, aqui foi dado o quê? A questão do gênero, o masculino e o feminino, para o ser humano, a companheira. E eles querem tirar exatamente isso do ser humano, com essa questão de não existe masculino, não existe feminino, e as pessoas não percebem, mas está ocorrendo o quê? Engenharia genética, quando dois homens são aprovados num casamento, eles se casam, ou duas mulheres se casam, e aí uma criança, supostamente, com um gene de ambas ou de ambos, que é impossível, né? Mas precisam que de fertilização artificial, de uma barriga de aluguel, etc. Por quê? Porque não é compatível, jamais vai haver nascimento ao se unirem. Quando são gêneros iguais é impossível, a natureza já impossibilita isso e nunca conseguirão. Então você vê que eles estão alterando isso. Por isso que tem a questão dessa hélice a mais que eles colocarão, né? Dos 23 cromossomos, porque são 22, mas tem o X e o Y do pai e da mãe, mas eles vão o quê? Colocar uma terceira hélice, unindo essa tecnologia e criando uma espécie de nova raça, ou algo que vai prosseguir e ficar nessa terra. De tudo, todos esses assuntos que nós estamos falando estão totalmente o quê? Ligados. Tá? E isso é muito profundo. A gente pode ainda dar o quê? Mais detalhes ao decorrer de outras lives, de outros materiais que a gente vai estar fazendo aqui, não é verdade, Clériston? Perfeito, perfeito, Samuel. Só para a gente terminar aqui, eu queria lembrar uma coisa que tem a ver, para a gente não deixar escapar. Eu estava conversando com o pessoal num grupo, e eu falei para eles, rapaz, Jesus chegou num templo, eu estava falando assim, rapaz, é que Jesus não gostava de templo. O cara, como é que Jesus não gostava de templo se ele chegou no templo para bater no pessoal, porque o pessoal estava na casa do Pai? Eu falei, você já pensou sobre esse texto? Como assim? Jesus chegou no templo para fazer o quê? Para orar, para louvar, profanando a casa do Criador. Isso, a casa do Criador. Então estava profanando o templo. Será? Vamos ler o texto. Aí quando eu li o texto, falei assim, o texto fala que Jesus conversando, vou parafrasear para que a gente faça se entendido para as pessoas que não leem muito bem. Com que autoridade você faz isso, Jesus? Sai batendo nas pessoas aí que estão vendendo seus porquinhos, vendendo suas ovelhas, vendendo suas vacas, suas cabras, seus carneiros. Aí Jesus fala assim, bem, destrói esse templo, com 3 dias eu vou construir. Mas como é que você vai construir o que foi feito em 46 anos? Jesus falou assim, e em 3 dias? O texto final fala, e Jesus falava acerca do seu próprio corpo. Exato. Aí a pergunta que eu fiz para as pessoas, né, o que é que tem a ver? Que parada doida é essa? 3 dias? O que é que tem a ver com 46 anos? Mas no final do texto diz que Jesus falava do seu próprio corpo. Então, a referência de templo e a referência de 46 cabe muito bem para a divisão de 46, que são 2 vezes 23, 2 vezes a quantidade de cromossomos, que estava falando do próprio corpo. Então, o templo de Deus, quando Deus se refere a templo,
o link, a vontade, o desejo que Deus quer que a gente entenda. Não é que eu sou o templo e vou viver no templo, e vou morar no templo e vou louvar no templo. Não, é que eu sou o templo e eu sou o templo. Acabou. E o véu que separava não separa mais. Eu tenho livre acesso com o Criador e ele pode conversar comigo. E eu posso, de joelhos, invocá-lo em nome do Cristo. Porque isso é verdade, isso acontece e ele está sempre presente em todo aquele que buscar. Você mesmo que está nos ouvindo, não se preocupe, não se precipite, apenas fique com o coração contrito, junte os seus joelhos e invoque. Seja lá qual é o seu problema, seja lá qual seja a sua situação, o Criador está disponível, está com disponibilidade total. O seu amor é tão grande que ele está pronto para lhe ajudar. Mas ele não vai poder fazer nada se você não invocar. Verdade, meu irmão. Inclusive, você tem a passagem aberta aí do templo de Cristo? Eu ia pedir para você ler pra gente. Diz assim: ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. 22. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Exato. Sabe qual passagem que é essa? Que fala que eles se lembraram que se cumpriu essa passagem? Para que as pessoas tenham noção de que ele não estava falando de um templo físico. É uma passagem de Salmo 69, que é um salmo messiânico. Eu vou ler aqui o verso 8 e o 9, tá? Mas olha que interessante, diz o seguinte: sou um estrangeiro para meus irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe. Ou seja, ele veio até para o seu povo ali, tá? Nós também somos povo dele, tá? Mas eles não o quê? O tinham como alguém estranho, né? E aí diz o seguinte no verso 9: pois os ciúmes pela tua casa me consomem, e os insultos daqueles que te insultam caem em mim. Qual é esse ciúmes, esse zelo pela casa? Quem é essa casa aqui? Isso aqui é um salmo, né, de Davi, e nessa época, inclusive o templo físico nem tinha sido construído. Então quem é essa casa que Cristo ele estava defendendo? E ele ficou zeloso lá quando ele viu no pátio do templo os caras fazendo comércio com o povo. Deus estava o quê? Enciumado e triste pelo que estava sendo feito com o povo dele. Por quê? Porque nós somos casa. A casa do templo. Olha que interessante. E por isso que mais acima é dito no verso que ele estava falando do templo, do corpo. E esse terceiro templo, porque teve o templo de Salomão, e aí depois teve esse segundo templo que foi construído aí, e que Cristo ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Mas ele levantaria esse templo em 3 dias, por quê? Porque ele falava do templo da ressurreição. E esse é o corpo que nós, cada um de vocês, se você crer em Cristo, naquilo que ele fez como obra, o irmão Clériston, sua esposa, cada um que estiver ouvindo aqui, ele vai levantar o nosso ser na ressurreição, e esse é o verdadeiro templo, o terceiro templo. E não o templo sionista que eles querem construir lá em Israel, físico, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a gente sempre está falando da morada dele. E é esse o local onde a elite maligna quer hackear o nosso ser. Eles não querem que nós saibamos aonde Deus está e onde Deus habita. E ele está no teu interior. Por isso, se você puder, faça uma oração. Uma oração, Amém. Você e Deus. Tá? Você e Deus no seu quarto, em secreto. E tenho certeza que Deus ele vai responder no teu íntimo, no teu âmago. Porque ele habita em nós, ele habita em você. E ele não rejeita um coração contrito, coração humilde, né, que aceite, que nós saibamos que nós estamos em pecado, que nós temos nossos erros, mas nós nos arrependemos e buscamos a face do nosso Criador, do nosso Pai, que nos dá a vida eterna, a verdadeira vida eterna, e não essa vida eterna que o sistema maligno, sionista, através do transhumanismo, ele vai querer propor para você. Então essa é o verdadeiro reino. E para aqueles que ainda creem que a gente vai ficar numa terra aqui, eu quero ler rapidamente a passagem de Efésios 2, depois vocês leiam ela inteira. Ele diz o seguinte, no verso 4, eu vou ler até o verso 7, ou até o verso 8, diz o seguinte: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus,
não é lugares terrenos, não, é lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu quero deixar essa passagem e fazer minhas considerações finais, agradecer muito demais de poder estar participando aqui do seu canal, Clériston, de ter esse bate-papo, de ter essa live, que eu creio que ela vai ser muito edificadora, né, para as pessoas que estarão ouvindo e que estão ouvindo e estarão ouvindo no futuro. E ele agradeço muito, viu, meu irmão? E a gente vai fazer mais momentos como esse. Amém, Samuel. Eu também agradeço você, agradeço a todos. Eu queria findar esse momento com uma oração, irmão. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te pedimos, Pai, a tua misericórdia para as nossas vidas. Te louvamos e exaltamos, porque só tu és digno de toda glória e honra. E o Senhor tem dado sabedoria aos pequeninos como nós, como meu irmão, que está aqui comigo, a cada um que está assistindo. Mas o Senhor tem aberto o entendimento de cada um. E eu lhe agradeço muito, meu Pai, pela misericórdia que o Senhor tem, porque nós não somos dignos, mas o Senhor tem aberto os teus tesouros. E temos compreendido os segredos que estão entre céus e terra, mediante aquilo que o Senhor quer nos proteger, o Senhor quer nos dar luz e nos fazer luz neste mundo para aquelas pessoas que estão ainda nas trevas. Te agradeço muito, meu Pai, por tudo isso e peço que o Senhor esteja tocando cada vez mais o coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que ela possa ter um coração contrito e entender que ela é morada tua, meu Pai, morada do teu Espírito em nós. Eu agradeço muito, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. No nome do seu Filho amado que o Senhor deu, demonstrando esse amor e que nos promete esse corpo da ressurreição. Assim como ele foi levantado dos mortos, assim o Senhor tem essa promessa magnífica e linda, que nós aguardamos com muita esperança para adentrarmos o teu reino, a nova terra, os novos céus, nos assentarmos nesses lugares celestiais, meu Pai. Amém, Pai. Nós te agradecemos por tudo que tu fizeste conosco e porque tu revelaste, Senhor, a nós, aos pequeninos. E agora todos que escutam, Pai, têm o direito de interagir, Pai. Agora no chat, Pai, de conversar com a gente, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa. Obrigado por cada pessoa que vai se dobrar diante de Ti e reconhecer, Pai, não há outro Deus além de Ti. E nós suplicamos, ó Pai, esteja cada vez conosco, nos aumentando o conhecimento, nos elevando a cada degrau, Senhor, fazendo-nos crescer, evoluir, que nós possamos cada vez mais chegar à semelhança do nosso irmão mais velho, Pai. Nos ajuda, Pai, a voltar à nossa casa. Nos ajuda, Pai. Que possamos, ó Pai, nos alegrar, porque você vem ao nosso encontro, Pai, no caminho e nos abraça e nos prepara um novilho cevado, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Te agradecemos pela redenção. Em nome do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, Pai, nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que Tu abençoe todas as pessoas, os influenciadores, os youtubers, ó Pai, que estão cada vez mais, ó Pai, se esmerilhando, se esforçando, ó Pai, para aprender contigo e para praticar a Tua verdade, Pai. Abençoa cada um, Pai. Liberta, Pai, aqueles que precisam de libertação. Ajuda-nos, ó Pai, a voltar à Tua casa, porque esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso país. Nós nos alegramos porque você nos faz entender tudo isso. Em nome do Teu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, meu irmão. Senti tanta presença de Deus aqui. Amém, meu irmão, também. Glória a Deus. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Tchau, forasteiro desse mundo. E que em breve nós voltaremos e vamos dizer assim, eu voltarei. I'll be back. Shalom, shalom. Shalom, tchau, filho. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas.
isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. O homem possui 46 cromossomos. E os anos de edificação do templo foram 46 anos. Os templos sempre significaram o DNA humano, onde o Espírito de Deus habita. Isto significa que o antigo corpo decaído foi substituído pelo corpo que o Messias levantou em 3 dias, o corpo da ressurreição. A tumba está vazia, pois ele ressuscitou. Venha, te darei a revelação.